na linha por aqui também para projetar um pouquinho dessa expectativa desse grande confronto brasileiro. Tudo bem, Marcelo Duó? Um ótimo dia a você. Gogó preparado? Teremos muitas caçapas hoje? Ou, como disseram Abel Ferreira e Renato Paiva ontem, vai ter um duelo técnico, tático, que talvez não empolgue tanto assim os torcedores. Tudo bem, Duó? Um grande abraço. So, good morning, my friend. Olha aí, bem posicionado em frente à Casa dos Campeões da NFL. Muito bem. Poxa vida, hoje é um dia especial, né? Tem que estar todo mundo pronto. Hoje é um dia histórico. Sem dúvida, o maior jogo da história do futebol brasileiro de clubes. É um jogo entre Palmeiras e Botafogo, dois das principais forças do Brasil já há algum tempo. E eu acho que a gente não vai ter muito gol, não, respondendo a sua pergunta, viu, Maurição? Acho que vai ser um jogo muito nervoso. Vai ser um jogo muito físico, porque é a característica principalmente do Botafogo. O Botafogo, nesse momento, está melhor, né, do que o Palmeiras. Se você for pegar o recorte desse Mundial, o Botafogo foi brilhante contra o Paris Saint-Germain, foi econômico nos outros jogos, mas conseguiu 2 vitórias, venceu o Seattle Sounders, eliminou 2 europeus, um europeu, que é o Atlético de Madrid. Não é para qualquer um. O Botafogo tinha um grupo muito mais difícil do que o Palmeiras e conseguiu passar em segundo, trazendo uma boa impressão, né? Embora não tenha hoje o Gregory, o Jair é dúvida, né? Não se sabe qual é a condição física dele, aí sentiu o músculo, né? E aí sempre é uma preocupação. Talvez venha aí o Cuiabano do lado esquerdo, já vai ter uma mudança importante nesse Botafogo, mas essa característica de jogo de embate, de pancada que o Botafogo tem, ela se mantém. O Renato Paiva soube manter isso, né? Do trabalho passado para esse. E o Palmeiras vai precisar se superar hoje, né? Vai precisar mostrar um futebol que não mostrou ainda. Essa é a verdade, né? O Palmeiras começou bem contra o Porto, fez um bom jogo, poderia ter ganho de muito, não ganhou, mas contra o Al-Ahly fez um primeiro tempo ruim, e contra o Inter Miami eu nem vou contar muito, acho, até porque o próprio Abel já tinha falado isso, queria dar minutos para quem não tinha jogado. Acho que ele levou o jogo de uma outra maneira e acabou errando nisso, e o Palmeiras quase se enrola por causa disso. Então eu vou tirar de contexto esse jogo com o Inter Miami, que sinceramente para mim é uma exceção aquilo que o Palmeiras vem apresentando. O Palmeiras não vem jogando bem em 2025, a verdade é essa, e vai precisar fazer um jogo que não fez ainda esse ano, se quiser passar do Botafogo. Então vai ser um jogo de muita cabeça. Acho que os dois times têm essa característica de um jogo mental muito forte, de uma resiliência mental muito forte. Então, hoje vai ser, olha, prepare aí litros de chá de camomila, porque a turma vai precisar, viu? Marcelo Duó. E inclusive os dois treinadores destacavam isso também na entrevista coletiva, né? Dessa resiliência de ambos os lados. Não dá para esquecer daqueles 4-3 do Palmeiras para cima do Botafogo no Newton Santos, até mesmo o jogo da eliminação nas oitavas da Libertadores, que o Palmeiras perdia por 2-0 no Allianz Parque, e chega a virar o jogo, né? Na verdade, o terceiro gol do Gustavo Gomes foi anulado por um toque ali na mão do zagueiro dentro da área, mas chega a virar aquela partida, e ao mesmo tempo o Renato Paiva destaca a resiliência do Botafogo, que tem um jogador expulso com menos de 1 minuto na final da Libertadores e bate o Atlético Mineiro em Buenos Aires com 10 homens em campo durante praticamente toda a partida. Dual, o que a gente pode projetar de pressão para o eliminado aqui hoje? O Palmeiras receberia uma pressão maior pelo fato de não ter feito boas atuações aqui na Copa do Mundo de Clubes, com exceção à estreia contra o Porto, mas que acabou parando no goleiro adversário, pelo fato recente desses enfrentamentos diretos contra as grandes equipes do futebol brasileiro, o famoso G6, né? Se a gente pega o retrospecto do Palmeiras contra o G6 recentemente, não é dos melhores. Essa pressão seria maior para cima do Palmeiras em caso de eliminação. O Botafogo, de certa maneira, claro, né, vai sair chateado e se despedir hoje aqui da competição, mas pelo fato de ter vencido o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, dá uma amenizada caso o time carioca hoje seja eliminado aqui no Lincoln Field? Maurício, deixa eu aproveitar e deixar um beijo aqui para a professora Débora Alfano também, né? Bom dia para você, Debs, todo mundo agasalhado aqui também nos Estados Unidos. Olha, eu acho que talvez pressão não seja a palavra correta, mas acho que o Palmeiras vai ser mais cobrado, sinceramente vai, e não é por causa do Mundial especificamente, eu acho. Porque o Mundial, se o Palmeiras não passar hoje, acho que vai ficar a marca de um time que caiu de rendimento muito ao longo do ano todo. E o torcedor do Palmeiras está com isso guardado aqui e acho que fez uma pausa nesse momento para o Mundial, para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está brigando pela liderança no Brasileirão, na Libertadores fez a melhor campanha, mas o jogo jogado do Palmeiras não tem sido o mesmo. Em alguns momentos de decisão isso está faltando.
Então, se o Palmeiras não passar hoje, eu não acho que nenhuma tragédia, que não é culpa de ninguém, que não precisa mudar o trabalho técnico, nada, mas vai rolar um questionamento, acho sim, maior pro lado do Palmeiras. O Botafogo fez muito mais do que se esperava dele. O Botafogo pegou um grupo dificílimo, tinha gente que achava que o Botafogo sequer ia vencer um jogo nesse Mundial, e o Botafogo está sendo um dos melhores brasileiros da competição, né? Então, acho que se o Botafogo cair hoje por algum motivo do futebol, num jogo eliminatório, né, o jogo único, eu acho que a torcida do Botafogo já está muito orgulhosa do que o time fez, e o que vier daqui para frente é lucro e, assim, tem um retrospecto favorável desde aquela virada em 2023, né? O Botafogo não perdeu mais para o Palmeiras. Você lembrou desse jogo aí no Allianz Parque? Teve uma falta do Estevão no finalzinho, que foi na trave, que o Everton estava na área também. Quase que todo mundo, e a gente morre do coração lá também transmitindo o jogo. Mas eu acho que em termos de pressão, eu acho que vai sobrar mais para o Palmeiras, caso o Palmeiras não passe, acho eu, né? Maurício, eu sei que você vai trazer as palavras dos técnicos, mas antes do bom dia para você, eu quero saber o seguinte. Mais cedo eu já trazia aqui a opinião de torcedora sobre placar. Fato é que vai ser um jogo difícil. E se Palmeiras e Botafogo terminar empatado, tem prorrogação e tem pênalti. Agora, o fato de ter essa possibilidade de prorrogação preocupa. Inclusive, o técnico Renato Paiva falou sobre isso, que não gostaria que fosse para prorrogação, né, Duó? Como é que tá a sua expectativa em relação? Porque é um cansaço, sempre é uma pressão e um cansaço maior para os jogadores em campo, não? Lembrando que é um torneio de tiro curto, né? Então, quem passa, se tiver, e eu acho que vai ter, se tiver prorrogação e pênaltis, no jogo de hoje, quem passar vai ter problemas físicos para o próximo jogo, né? Então, porque talvez, quem for passar do outro lado, acho que tá o Chelsea, né? Na chave, o Maurício pode me confirmar se eu estiver errado. Benfica e eu Chelsea. acho que ele não vai passar por isso. Benfica e Chelsea, eu acho que os dois não vão passar por isso. Então tem uma vantagem física também, um sofrimento a mais, sem dúvida. A gente que tá aqui quer mais é que pegue fogo tudo, né? Assim, com todo respeito. Se der pênalti de prorrogação, eu vou ficar feliz. Eu acho que vai dar, inclusive pelo equilíbrio das duas forças. Vamos ver. O torcedor palmeirense vai tentar evitar essa disputa de pênalti a qualquer custo, viu? Porque o retrospecto desde a chegada do técnico Abel Ferreira é bem ruim. Palmeiras em 8 disputas de pênaltis desde a chegada do técnico português venceu apenas uma, Marcelo Duó. Aquela vitória para cima do Atlético Mineiro nas quartas de final da Libertadores de 2022. Então, pênaltis talvez não sejam uma boa ideia para esse time do Palmeiras. O Abel falou ontem, né, em meio às dúvidas que temos ainda nessa escalação do Palmeiras, o Bruno Fux deve ser o companheiro do Gustavo Gomes na defesa com a lesão do Murilo. No meio-campo, Aníbal Moreno, segundo Abel, está recuperado, mas ainda sem essa certeza se estará no time titular ou se Emiliano Martinez vai jogar ao lado do Richard Rios. Meio-campo com a provável entrada do Maurício na vaga do Rafael Veiga. E lá na frente hoje devemos ter Vitor Roque como centroavante na vaga do Flaco Lopes, porque isso faz parte, né, de um sistema que tem o Abel para tentar machucar o adversário também na saída de bola. Mas o Abel disse que apesar de todas essas dúvidas, né, desses pontos de interrogação que talvez estejam na cabeça do técnico Renato Paiva, nesse momento não dá para fazer nada assim tão diferente do que o Palmeiras já vinha apresentando. Não é hora de mudanças bruscas só para tentar surpreender o adversário. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Está pronto para nos ajudar o Aníbal. Surpresas, eu acho que as equipas já se conhecem bem, mas depois é jogo jogado, vai ser a estratégia do jogo dele contra a nossa. São equipas que se conhecem, nós não vamos fazer nada agora que nunca tenhamos feito. Extremamente competitivo e equilibrado, como foram, sei lá, nos últimos, desde 2022, 2023, que eles estão neste nível. Os jogos têm sido extremamente equilibrados, já ganhamos, já perdemos, já empatamos, já tivemos em jogos mata-mata. A única coincidência, os meus jogadores estão aqui, eu ainda sou o mesmo treinador do Palmeiras, o Botafogo é que foi mudando de treinadores ao longo dos últimos anos. Duói, chamou a atenção nessa entrevista coletiva de ontem do Abel. O torcedor palmeirense gosta de dizer que ontem foi a versão clássica do Abel Ferreira, né? Distribuindo patadas, colocando responsabilidade de alguns temas sobre a imprensa, principalmente em relação ao Estevão, né? Dizendo que a imprensa gosta de sangue, quando o garoto foi criticado ali depois da declaração de que tem sido difícil focar só na disputa aqui da Copa do Mundo, sendo que depois ele vai se transferir ao Chelsea da Inglaterra. E aí eu queria te ouvir também, Duó, porque tínhamos um Palmeiras próximo da solidez antes da viagem aqui aos Estados Unidos, né? 15 vitórias em 18 jogos, apesar das derrotas
para Flamengo e Cruzeiro. E o Abel muda a formação quando ele chega aqui aos Estados Unidos, né? O Palmeiras estava jogando numa linha de 3 zagueiros, com Giai, Gustavo Gomes e Murilo, tendo o Felipe Anderson aberto pela esquerda, o Felipe Anderson pela direita e o Piquerez pela esquerda. E aqui ele abriu mão, com exceção à primeira partida contra o Porto, né? Os primeiros 45, 60 minutos até que o Felipe Anderson também fosse substituído, e depois ele abre mão desse sistema. Foi um erro, talvez, do Abel, tão rapidamente aqui nos Estados Unidos, ter mudado esse sistema que ele havia montado e que estava dando bons sinais no Campeonato Brasileiro? Maurício, eu acho que ele pensou, existia uma questão em relação ao Felipe Anderson, que o Felipe Anderson era muito irregular, ele é muito irregular, e na fase defensiva, às vezes, o time sofria com ele em campo, porque ele não tem cacuete de marcador, né? Acho que a preocupação do Abel foi um pouco de proteger defensivamente os lados num campeonato que teria, em tese, uma exigência maior, porque, como você falou, o Palmeiras até no Campeonato Brasileiro pegou Flamengo e Cruzeiro, que são dois dos melhores times do campeonato, não venceu, e fez o seu trabalho contra os outros times, que são times inferiores, a maioria deles, ao Palmeiras em termos de qualidade técnica e tal. Então ele tentou alguma coisa diferente para se resguardar um pouco mais defensivamente, porque talvez na cabeça dele seria algo que o deixasse mais seguro defensivamente. E se você for pensar, tirando o jogo com o Inter Miami, que eu repito, eu vou tirar da conta, porque é um jogo absolutamente atípico, deu certo. Agora, ele não contava talvez com a lesão do Aníbal, né, que aí deu uma prejudicada, e vamos ver como... Parece que ele não confia tanto no Emiliano Martínez, ou pelo menos o tipo de jogo que o Palmeiras tem com o Emiliano Martínez em campo é diferente daquilo que o Abel projeta. Para mim, essa é uma preocupação. Acho que hoje o Palmeiras vai ter uma dificuldade para criar dos lados por essa dobra, principalmente do lado esquerdo, que é o lado do Estevão, no ataque ao direito do Palmeiras, né, com dois laterais que provavelmente o Paiva vai colocar lá, e todo mundo sabe que o Palmeiras só ataca pelo lado do campo. Então, esse, para mim, ofensivamente vai ser o grande problema do Palmeiras, e o Palmeiras vai precisar segurar o Botafogo. Eu acho que até, talvez, se tiver alguma surpresa nessa escalação, Maurício, Débora, amiga da Band News FM, talvez seja defensivamente para dar uma segurada. Eu iria com Emiliano Martínez e Richard Rios para não passar aperto. Bom, provável escalação do Palmeiras com Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. A dúvida entre Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez com Richard Rios e também o Maurício entrando na vaga do Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. E viu, Marcelo Duó, Débora Alfano hoje não à toa está com uma blusa verde, com uma jaqueta também verde, e mais cedo aqui na programação da Band News FM ela já arriscou o palpite para o jogo. Repete para mim, Débora, por favor, vamos lá. 3-1 pro Palmeiras. Vocês não acreditam, mas vai dar Palmeiras 3-1. E é palpite de torcedora, né? Não é avaliando as possibilidades. Na prática, eu acho que vai dar empate, viu, gente? Eu acho que vai ser difícil sair um 1-1 e vai pra prorrogação, viu? Ou um 0-0 e prorrogação. Tô com medo. Mas é a esperança, né? Esperança verde. Eu acho que vai ser acirrada essa disputa, hein, Dó? Bom, assim, vocês me botaram agora em maus lençóis, porque eu vou narrar para a rede toda, certo? Então, eu vou falar para todo mundo hoje, né? O pessoal do Rio vai estar com a gente, vai estar todo mundo com a gente na transmissão. Mas falando sério agora, eu acho, sinceramente, assim, o Botafogo é favorito para o jogo, mas a diferença é muito pequena. Então, para mim, a minha sensação, que não é opinião, é sensação, é prorrogação em pênaltis. E aí eu acho que o Palmeiras quebra esse tabuzinho e leva a vaga na continha do chá. Vamos ver. Vai ser emocionante de qualquer jeito. Muito bom. Maurício Ferreira volta a conversar com a gente aqui ao longo da programação da Band News FM. Marcelo Duó nessa nossa transmissão com um grande elenco. Não perca, a partir de meio-dia, aqui na Band News FM, já com Esquenta, a bola rola à 1h da tarde.